Vinícius Coelho, vulgo PVC, falando sobre o 7-1, meu amigo. A reunião que você não sabia que tinha acontecido, tá? A reunião que muitos repórteres mentiram que participaram. Essa reunião aqui você não tá ligado o que rolou. Vamos ver, ó. Segue nós na Twitch, ó. Quem tá aí na Twitch, pessoal do YouTube, tem que deixar o like, tem que se inscrever no canal, dar essa moral pra nós. Falando sobre isso, a gente passou pelo Botafogo aqui, e o Botafogo foi uma grande tragédia. Jornalista... Será que foi? Será que foi mesmo? Uma grande tragédia? Será? Ele tá se referindo aqui porque ele vai perguntar pro PVC da tragédia do 7-1. Tá se referindo ao Botafogo de 2023. Será que foi muita tragédia? Ou será que foi engraçado? Falando que eu já isso, meu amigo. soube, né? E uma tragédia desse porte, ela tem várias razões para acontecer, não é uma só. E eu vou voltar na maior tragédia do futebol brasileiro, que é para você tentar explicar. A maior... Peraí. Vamos lá. A maior do futebol brasileiro, do futebol de maneira geral, vocês acham isso? Comenta aí o que vocês acham. Não, então é uma pergunta sincera, tá? Não tenho uma opinião formada. Pensando em seleção, sim. É a maior tragédia da história das seleções, tá? Inclusive, eu acho que nós temos as duas. A Copa de 50 e o 7-1. Eu acho que quando conta seleções, são as duas maiores tragédias que já existiram. Agora, contando o clube também, acho que sim, né, mano? 7-1 dentro de casa na Copa do Mundo, né? Pô, ó, vocês vão falar que não tem nada a ver. Mas o Bayern de Munique contra o Chelsea, jogando em casa, na Allianz Arena, em 2012, é pesado também, viu? E tem tantos outros. O Milan contra o Liverpool é pesado. Explicar pra gente, você tava lá, teve uma reunião com o Filipão, eu tô falando 7-1, né? Primeiro eu queria que você falasse dessa reunião que foi pré-tragédia, né? Não foi isso? O Filipão chama alguns jornalistas. Foi depois do jogo do Chile. Depois das oitavas. Depois das oitavas. Pré-Colômbia, né? Dá pra explicar o 7-1 e são vários atos. Primeiro, ele vai falar o que foi essa reunião, ele vai falar como foi essa reunião, ele vai falar por que ela existiu, ele vai contar tudo isso, tá? Mas vamos chegar num acordo aqui rápido? Pô, não tem por que você fazer uma reunião. Você é o técnico da seleção brasileira numa Copa do Mundo. E outra, não é um cara juvenil. Até porque se é um cara juvenil, ele não tem que estar ali. Você é o técnico de uma seleção brasileira numa Copa do Mundo. E aí, meu amigo, você quase cai nas oitavas de final. Você já foi campeão uma vez. Você já ganhou título de Copa do Mundo. Você faz uma reunião com um jornalista. Pô, que coisa de moleque, cara. Também pra explicar, assim, ou você consegue ter compreensão do que aconteceu? E teve gente mentindo que tava nessa conversa, hein? Se tivesse a quantidade de gente que falou que tava lá, pô, era um... Fechou? Lembro que tava lá, tava o Rodrigo Paiva, tava Filipão, tava Parreira, tava Juca Kfouri, tava Oswaldo Pascoal, tava Fernando Fernandes, tava Vanderlei Nogueira, depois chegou o Mansur, tava eu. Ah, é gente, hein? A história, eu acho que aquela questão... Pô, é muita gente, hein, mano? Ele falou aí nada, 10, 12 repórteres, pô. 10, 12 jornalistas pica, só os pica ele falou. Ou seja, meu amigo... Então, a questão de 2014, tem uma crise do futebol brasileiro que está aqui presente até hoje, mas que ali, para mim, tem muito a ver com uma sequência de coisas que vem da desistência do Ronaldinho e do Adriano jogarem em alto nível. Eles desistiram. Pubis do Kaká. Da lesão do Kaká. Ah, não sei, irmão. Você vai começar a meter, tipo assim, Porra! Você vai colocar Adriano no meio da parada, Kaká, ou sei lá, mano. Ronaldinho Gaúcho tava bem pra caceta. Felipão não levou porque não quis. De você entregar toda a responsabilidade do ataque, a referência a um jogador de 22 anos. Nem o Pelé foi referência em 58, porque o dono do time era o Didi, que tinha 29. Isso aí. Então tem tudo isso no meio do caminho. Acho que tem tudo isso no meio do caminho. Não é o Brasil... O futebol brasileiro não acabou. O futebol brasileiro continua sendo importante, sendo relevante, respeitado. O Filipão continua sendo uma figura muito... Não, acabar esquece. Se alguém tem essa teoria de que o futebol brasileiro acabou depois do 7-1, que alguma coisa, esquece isso daí. O que eu quero dizer, tá? O que eu quero dizer é o que aconteceu poderia, mas assim, ó, essa palavra que eu vou usar é ela mesma que eu quero. Poderia facilmente ser evitada.
O que aconteceu poderia facilmente ser evitado. Não era difícil. Não é difícil você evitar tomar 7-1 dentro de casa numa semifinal de Copa do Mundo para a Alemanha. Não é difícil, cara. O Brasil perderia aquele jogo de qualquer jeito, tá? O Brasil não ganharia esse jogo da Alemanha. Não tinha como o Brasil ganhar esse jogo da Alemanha. Por quê? Porque, era muito bom o time da Alemanha. Muito bom. Um dos melhores da história que já ganhou uma Copa. Ainda não desempenhou tanto na Copa quanto poderia. Mas assim, é um dos melhores times da história que já ganhou a Copa do Mundo, cara. Aquele meio campo é fenomenal. Sabe? Tipo assim, o time inteiro no auge. Desde goleiro até o Klose tava bem, que já não era mais o auge físico e técnico e de idade dele. Mas assim, era muito fácil evitar tomar 7, muito fácil. Respeitada na Europa, assim como o técnico da Itália, Luciano Spalletti, hoje tomou 7-1, quando era técnico da Roma contra o Manchester United. Ninguém lembra do Spalletti, mas o Spalletti hoje é técnico da Itália e ele tomou 7-1 numa quarta de final de Champions League. Aquele episódio, o que aconteceu no episódio da reunião. Isso. Eu acho que ali tem um componente emocional muito forte. O Brasil empata com o Chile 1-1. Ô, meu amigo, você não pode... Desculpa, você não pode... Componente emocional, você vai convocar reunião com jornalista. Thiago Silva chora. Chute do Pinilha na trave. Chute do Pinilha na trave. Eu tô saindo do estádio Thiago do Mineirão, Silva encontro chora. O Márcio Santos, que trabalhava com a gente na ESPN. E o Márcio Santos fala uma frase que nunca o me Thiago saiu. O Thiago Silva é fera, viu? É bom jogador. Ninguém vai tirar a história dele. Só que na seleção não fez, irmão. Não fez, desculpa. Se ele ganha a Copa do Mundo, todo mundo ia achar ele herói porque chorou. Mas não ganhou. Cabeça. A Santos já esteve aqui com a gente. O Márcio Santos diz assim: tá todo mundo com medo de ser Barbosa. E eu acho esse diagnóstico brilhante. Porra! Eu me apodero desse diagnóstico, mas quem falou primeiro foi o Márcio Santos. Bom, a gente saiu do Mineirão, voltou para a Granja Comari. No dia seguinte eu tô postado para entrar no primeiro programa da manhã, junto com o Cícero Melo. Pouco antes. Eu acho assim, se você pegar um time de base, um time de moleque, se você pegar uma final de Champions League, aí você coloca um moleque, sei lá, o moleque joga no Barcelona, vai pra final da Champions, ele perde 2 gols na cara, ele faz 2 gols contra, e ele é moleque, ele ainda não tem um contrato profissional, aí eu entendo o cara ter medo de entregar. Mas, mano, o cara, só jogador cobra, tudo consagrado, com a grana no bolso, tudo pronto, mano. Se você perder a Copa, sua carreira não acaba, porque você já é pica lá fora, não tem um jogador começando ali. Mas vai ser julgado pelo Brasil inteiro. Mano, foda-se, põe a bola pra jogar e joga com personalidade, pô. Antes disso, de eu me posicionar, eu passei a mão no telefone e falei, deixa eu ligar pro Filipão. Eu passei a mão no telefone e tentei ligar pro Filipão. O telefone tocou 3 vezes, eu falei, não vou ligar pro Filipão hoje, 8h30 da manhã. Desliguei o telefone. Me posicionei, coloquei o microfone e senti o telefone vibrar. Puxei o telefone, Filipão. Falei, Cícero, fica aqui. Entra você sozinho. Saí e fui falar com o Filipão. Aí falei com o Filipão uns 40 minutos. O que, meu amigo? O que você conversa com o Filipão 40 minutos? Me fala assim, como que o técnico da seleção brasileira, no meio de uma Copa do Mundo, após quase cair fora para o Chile, nas oitavas de final, dentro de casa, quando e como esse técnico tem tempo para ficar 40 minutos no telefone com o PVC, que não é um amigo dele, não é a família dele, é um jornalista. Tinha lido nos jornais que o Daniel Alves ia ser barrado, que o Hulk podia ser barrado. O Filipão deixou claro que o Hulk não ia ser barrado. Não disse se o Daniel Alves ia ser barrado ou não. Acabou sendo. Perguntei algumas coisas. Falei da questão emocional. Dessa frase do Márcio Santos. Ele falou o quê? Eu não lembro o que ele falou exatamente nesse aspecto. Acho que ele fugiu do assunto um pouco. Mas aí ele falou, você vai pra Granja hoje? Eu falei, já tô aqui. Então fica ligado, porque à tarde eu vou convidar um grupo de jornalistas para fazer uma conversa. Eita, fica ligado. Tá bom.
Pô, pro Aí, cara, esse aqui- pro jornalista é sensacional, né? Melhor coisa da Ligado. história. Deu umas 3h30, 4 da tarde, o Rodrigo Paiva passou e falou assim, estão chamando você lá. Eu fui atrás. Não sabia quem ia, quem não ia. O técnico da seleção quer falar comigo. Pô, em 2006 o Parreira fez uma reunião com o Alberto Helena Júnior, Tostão, Fernando Calazans, aí pode. Então, ele vai me chamar no meio da Copa do Mundo. Sim. No meio da guerra, o Churchill vai te chamar pra falar o que ele vai fazer pra ferrar o Hitler. Você não vai dizer, não vou fazer isso. Em 2006 o Parreira fez e não ganhou, amigo. Fez e não ganhou. Informação que eu não posso saber. Não, eu sou jornalista. O Filipão queria falar de arbitragem. O Filipão queria falar de arbitragem. O Brasil tá sendo roubado. Não era com essas palavras que ele dizia, mas ele queria falar de arbitragem. Sendo prejudicado, Estão pegando a gente no pé da gente desde o jogo da Croácia, do pênalti, que foi pênalti ou não foi pênalti. Desde então, os árbitros estão contra a gente. Claro que a gente não foi nesse caminho. Você começa a perguntar sobre outras coisas. Começa a perguntar sobre... Ah, mano, o Felipão, porra. Piranhona velha da bola, irmão. Acho que ele vai chamar o cara, 10 repórteres, os mais consagrados do Brasil, pra falar de arbitragem? Ele queria plantar alguma coisa pros caras soltar. Ele tava perdido, amigo. Ele tava perdido. Essa O é a papel do verdade. Hulk. Você começa a perguntar sobre como é que tá o Neymar. Você começa a perguntar sobre por que o time tá... Se o time tá psicologicamente bem ou mal. Você começa a perguntar sobre tudo. Tá Você certo. tá numa sala com um técnico e o coordenador técnico. Pra fazer algum diagnóstico. Não, pô, vou perguntar as coisas. E aí você É o sai jornalista, pô. Ele é jornalista, ele tá no papel de dele. uma conversa dessa com algumas informações e com algumas dúvidas. Quando a gente saiu, todo mundo sabia que a gente tava lá dentro. Aí fica uma inveja do tamanho do mundo. O olho cresce desse tamanho. Aí você vai dizer, você não devia ir. Como não devia ir? Você tá louco? Não devia ir. Você quer que eu renuncie à informação? Não tem sentido isso. Não, o PVC fez o que ele devia fazer. Ele defender a reunião eu já não acho certo, mas ele fez o que devia fazer. Foi a mesma coisa que eu falei agora. Se o Churchill me chama pra dizer como é que ele vai invadir a Alemanha, eu vou ficar... Eu não vou descobrir. E ele... Cara, mas você imagina essa cena, né? Do Filipão e tal. E você tava no Mineirão no 7x1? Tava. Comentei o jogo. Então, cara... E aí? Assim, Aí que eu sou um comentarista repórter. Então, estar no local do crime é sempre o melhor cenário. O que eu me lembro de ter falado com todas as letras, que é você começa... Porra, velho. Vou te falar. É foda, é triste, perdeu. Mas, mano, pra quem tava lá, velho... Não é time, não é clube, mano. É clube. Pô, quem tava lá ficou doidão, curtiu pra caceta o rolê... E zoou, xingou todo mundo, a seleção, os alemão e já era. Quem tava lá, aproveitou, mano. Quem tava lá, aproveitou. É foda, mas quem tava lá, aproveitou. Foda-se. Pô, tô no Mineirão, semifinal de Copa do Mundo, Brasil e Alemanha. Ó, e viveu um momento histórico, que nunca vai acontecer na história do futebol de novo. Foi histórico que a pessoa que tava lá viveu. Começa a ficar, como todo mundo que tava no estádio, começa a ficar perplexo. Até o time da Alemanha tava perplexo. Pô, acho que os caras achavam que ia fazer 7 no Brasil, meu amigo? Você acha que em algum momento os caras achou que ia fazer 7 no Brasil? Você tá louco? Em nenhum momento eles pensaram isso. Só que começou o jogo. Pô, e se eu sou Alemanha, eu acho que sim tiraram o pé. Não pé. Não é tirar o pé de tipo assim, tô com dó, não vou fazer mais gol. O que eu acho que os caras fizeram foi uma parada tipo assim, irmão, tá 7, velho. A hora que tava 5. Tá 5 pra nós. Vai voltar pro segundo tempo. Não tem como nós perder esse jogo. Não tem como perder esse jogo. O que eu vou fazer? Eu vou ficar colocando o pé em dividida. Os caras vão ficar puto. Os caras vão ficar puto porque estão perdendo. Vão bater em nós. Eu vou me machucar e não vou jogar uma final de Copa do Mundo. Você tá louco? Entendeu o que tá acontecendo? Como foi tão rápido? são 4 gols em 6 minutos, né? Isso é botar a bola no meio, gol. Botar a bola no meio, gol. Foi isso? Não é usual. Não. Então, aí você tá ali tentando entender o que tá acontecendo. O que eu lembro perfeitamente de ter falado quando saiu o sétimo gol está se inscreve no canal. A maior derrota, o maior vexame da história da seleção brasileira. Da história do futebol, eu acho. Ih, olha lá, vamos ver? Olha lá, falei disso no começo, hein?
Não sei se da história do futebol, se tomar o Samoa Ocidental, o time pé de chinelo, né? Mas você é contra o Brasil, né? 31-0. A Hungria deu um milagre de Berna antes da final. A Hungria mete um sapato na Alemanha meio mista. 8-3. 8-3. Mas é que assim, é que a gente tá discutindo o que faz as pessoas dizerem que é o maior vexame da história do futebol. Cara, é o contexto, né, velho? É Copa do Mundo, é semifinal de Copa do Mundo, é dentro de casa, é o Brasil, é o pentacampeão, né? Tem todo esse contexto. É que é o Brasil, 5 vezes campeão do mundo, em casa numa semifinal de Copa do Mundo. Né? O que é o maior vexame da história do futebol? Tomar 31-0. Né? Tomar 15-0. Sim. Não é tomar... Mas é um vexame, claro que é um vexame. É o maior vexame da história da seleção brasileira. Libertou 50, né? Não libertou 50. 50 é uma derrota, 2014 é outra derrota. Mas a galera, diante de um 7-1, chamar 50 de vexame... Então todo mundo agora sabe o time de 50, vai fazer todo mundo herói, todo mundo tá repetindo o time de 50. Não vai fazer de herói. Então. Até porque você não tem representante aqui vivo. Ficou puto? O que ele tem com 50? Então, uma tatuagem? Ele é uruguaio? O que ele tem com 50, pô? Que ele ficou puto do nada. Vivo tem? Não, né? Não tem mais. Não tem mais ninguém. Barbosa, Augusto e Juvenal, Bauer, Danilo e Bigode, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair e Chico. Todo mundo tá recitando esse time agora. Não é isso, né? Lógico. É isso. Qual é, meu parceiro? Pô, Curtiu? mano, ele ficou puto com 50 do nada? Foi isso que eu entendi? Que isso, PVC, tá maluco? Ó, a galera do YouTube aí que viu o corte, precisa se inscrever no canal e deixar um like. Dá essa moral pra nós aí, hein, pelo amor de Deus.